Bom, um bom dia para todos. Vou falar, nesse tempo que eu tenho, sobre o protocolo da primeira consulta ao bebê. Quando a gente pensa em protocolo, em odontopediatria, eu tenho que pensar também nos recursos psicológicos comportamentais que eu tenho para conduzir uma criança. Eu tenho que pensar nas evidências científicas, no, nas aplicações clínicas restauradoras dentro de uma odontopediatria e pensar metodologia, uma sequência. Esse protocolo ele pode variar e então eu vou dar umas alternativas. Se eu pensar num protocolo, já deve iniciar quando nós temos um paciente, uma mãe, uma criança, onde um bebê pode ficar insegura. Então, eu tenho que deixar essa mãe confiante. Eu tenho que, a ansiedade dela, o medo, eu vou ter que ajudá-la a ficar mais tranquila, porque nós temos que, então, trabalhar com uma odontologia humanista. Então, como que é o físico do paciente? Como que é o psíquico, o emocional? Que eu vou ter que saber que se as minhas inseguranças iniciais, eu não posso desistir, eu tenho que ter consistência, porque cada ano que passa, nós vamos nos aprimorando no atendimento desses pacientes e vamos nos sentindo cada vez mais confiante. Então, é muito comum no início da profissão ter a alegria de estar recebendo um bebê, mas a insegurança: será que eu vou conseguir? Será que eu vou errar? Será que a mãe vai me ouvir? Será que eu estou fazendo o correto? A mãe está colaborando? E eu tenho que aprender a conhecer o bebê e saber que é normal o bebê chorar, que ele se comunica através do choro, é o modo como ele tem para falar, nem que seja um recém-nascido, um de 6 meses, um ano, e ele pode, de repente, surpreender a gente. Ele sorri, ele é tranquilo. Não, muitos não gostam do toque, o tocar, essa pele, essa sensação que a pele, ela é o primeiro órgão entre o ouvido, o olfato, a visão a ser formada. E como que é o meu toque nessa criança? E essa criança olha para mim, a família é aquela que traz a criança no consultório. Ela é a ligação nossa entre a criança. Como é que essa mãe é? Como é que essa mãe está? Nós temos que entender que ela traz para nosso atendimento o que ela tem de mais importante, que é o seu filho. E nós somos responsáveis em ser aliados a essa mãe, a deixá-la tranquila, a sentir-se a ter menos angústia, a se sentir mais seguro e cada vez mais então essa ansiedade é reduzida. Então, o atendimento odontológico do bebê, ele é através de como é esse ser humano. Quais são as emoções básicas de um ser humano desde recém-nascido? Ele pode ter tristeza, alegria, medo, que são sentimentos subjetivos. Numa mesma sessão, eu posso ter uma criança que sorri, uma criança que, de repente, mostra curiosidade e pode, de repente, depois do sorriso,
começar a chorar. E nós sabemos que um bebê difere do outro. Eles não têm a mesma individualidade. Cada um é um. Então, a frequência da emoção, os tipos de eventos que acontecem, as maneiras com que agem, como que é esse paciente. É esses primeiros 6 meses onde ocorre a alegria, o contentamento, a surpresa. Quem é que diria que com 4, 5, 6 meses um bebê já pode ter raiva, já pode ter medo? E como que ele se apresenta na cadeira? E nós sabemos que já na sua evolução, na metade com 2 anos já, hoje em dia com tanta informação, eles não precisamos esperar 3 anos, que era a idade que antes se iniciava, quando a criança sabia relacionar a causa e o porquê. As crianças de 2 anos, 2 anos e meio, elas são muito sabidas. E elas, já com 2 anos e meio, elas já têm a consciência do que acontece. Elas já têm aquisições de comportamento, aquisições de insegurança, elas captam o que nós falamos. Essa mãe, ela é colaboradora? Essa mãe não é tranquila? Como é que ela faz para que a gente possa caminhar de uma maneira tranquila? E que tipos de criança que eu posso ter na cadeira? Eu posso ter uma criança que ela é anjo, ela é dócil, ela abre a boca, desde bebezinho, desde recém-nascido, facilmente. Ela colabora com 1 ano, ela nos surpreende. A maneira de lidarmos com ela é tranquila, mas eu posso ter um bebê que é delicado, um bebê que ao som, ao ruído, ele já fica mais preocupado. E aí, os tipos de bebês que a gente vê, né? Ele vai se assustar, ele tem dificuldade para pegar no sono. Então, esse bebê enérgico é um outro tipo, ele é aquele que sabe o que gosta e o que não gosta. Ele se comunica às vezes, ele grita, ele bate perna, ele bate braço, ele mexe os ombros. Ele não quer tomar remédio. Ele não quer trocar a fralda. Ele vai bater as pernas, os braços no consultório. Ele pode bater e estar falando: me tira daqui, eu quero sair daqui. Então, mamãe, não se preocupe se o seu bebê bater braços, bater pernas, porque ele já na vida intrauterina, quando ele não gosta de uma situação, ele se movimenta, ele rola de um lado para outro, ele fica em pé. E tem aquele bebê que é mais irritável, mais amargo, ele é chato, ele se torna impaciente, ele não dorme à noite, ele chora e grita no banho. Ele grita tanto que se tiver vizinhos, ele pensam que a mãe está matando a criança, assim como no consultório. E nós vamos aprender que monitorar em odontopediatria é controlar a ansiedade e o medo, a manha desse paciente, e que nós vamos que adquirindo técnicas adequadas de gestão, que nós vamos falar posteriormente, de como abordar esses bebês que são baseados em evidências científicas. E nós temos que ter estratégias, explicações antes para o bebê.
durante o procedimento e durante o tratamento. Nós vamos explicar o que eles vão fazer passo a passo. E aí, o consultório odontológico, quando se pensa em fazer um protocolo, por que o paciente procurou o atendimento? Qual a necessidade? Ele veio para fazer um exame de um freio lingual? Ele é um recém-nascido porque tem um dente neonatal? Ele tem uma erupção precoce por volta de 4 meses? Ele tem anomalias bucais? A criança sofreu um traumatismo? Ele veio para prevenção odontológica? Ou ele tem cárie e veio para um tratamento? É urgência? Eu vou ter que atender na primeira sessão? Não, mas ele veio para profilaxia, flúor. Ele teve uma fratura coronoradicular e a criança sente dor. Eu vou ter que atender nessa clínica. Então, nós vamos atendendo a criança de acordo com as suas necessidades. O protocolo do atendimento já inicia quando se liga para marcar a consulta. É a primeira vez, é importante saber quem indicou, se foi outro profissional, se foi outra mãe, se é de um convênio, qual é o nome da criança e a idade que ela tem. Ela tem 1 ano e 2 meses? Ela tem 1 ano e 8? Ela tem 2 anos e 2 meses? Vai depender cada mês na vida do bebê, desde que ele nasce, ele vai tendo alterações mais frequentes até os 3 anos. Então, e o nome de quem está agendando? É o pai, é a mãe, é a babá, é a secretária, né? E nós vamos marcar o horário da consulta. E aí, nós vamos, então, marcando o horário, vamos ter que ter numa recepção, com uma sala secretária que é treinada, com uma equipe que fala a mesma língua e canta a mesma música, porque tem que ter organização quando se recebe um paciente, o ambiente tem que ser agradável. Vai ter som, vai ter música, tem uma televisão. Não precisa a área convencional ser só de brinquedo, mas sempre temos que ter um cantinho, uma brinquedoteca, onde a criança pode também se distrair. E é importante a recepção do paciente. Como é que esse paciente chega ao consultório? É a primeira vez. É um lugar diferente de sua casa. E nós vamos ter que dar boas-vindas. A mãe vai preencher a ficha com os dados de residência e outros que a gente tem que ter anotado, né? Quem indicou. E também depois passa-se a anamnese, mas é importante, não importa se a criança é um recém-nascido, se tem 6 meses, 3, 8, 1 ano, 2, a ambientação do consultório. Aqui é minha sala, aqui é o banheiro, aqui é onde a gente guarda os instrumentais e limpa.